Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. É uma imensa alegria chegar até a vossa casa. E o tema de hoje, muito interessante. Vamos falar de dislexia. Tem uma breve informação para que a gente possa introduzir o nosso tema. O Grupo de Trabalho para o Apoio de Estudantes com Deficiências no Ensino Superior apresentou em 2009 um estudo em que de 378.117 alunos foram identificados apenas 816 estudantes com necessidades educativas especiais, dos quais 73 com dislexia. Já em 2015, foram identificados 1.318 estudantes com necessidades especiais e 172 com dislexia. O que nos quer dizer estes números? O quão importante é descobrirmos mais sobre as necessidades educativas especiais e, de modo especial, sobre dislexia. Nós temos aqui convidados muito especiais que têm propriedade no assunto que vão nos ajudar, que é o Luiz Felipe e a Sandra Alves, que daqui a pouco já vão se apresentar, mas já sejam muito bem-vindos. E como você sabe, aqui no nosso programa, nós começamos com oração, porque começamos logo pela manhã e queremos introduzir a oração. Vamos juntos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ao nosso tema. Bom, gostaria que vocês se apresentassem, vou repetir os nomes, o Luiz Felipe, que é doutor em Psicologia da Educação, autor de diversas comunicações e artigos, e a Sandra Alves, que é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, e também em Psicologia da Educação. Mas eu gostava que vocês mesmos dissessem qual o trabalho que desenvolvem, a experiência na área. Bom dia a todos também que estão lá em casa e obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui a falar sobre este tema. Esperamos que, de facto, possamos contribuir positivamente para esclarecer alguns aspectos. Eu sou psicólogo, Luís Filipe, sou psicólogo há pouquíssimo tempo, há uns 20 anos, talvez. Sou essencialmente psicólogo clínico, sou mestre em sexualidade humana, sou doutorado em Psicologia da Educação e trabalho também em conjunto com a Sandra, ela depois também vai falar sobre isso, no Serviço de Apoio ao Estudante do Instituto Politécnico de Leiria, onde trabalhamos de várias áreas, várias dimensões, desde a parte clínica até à parte da dislexia, que também é um tema que nós abordamos muito, as necessidades educativas especiais. O meu nome é Sandra Alves, bom dia a todos, obrigada pelo convite. É de facto um privilégio estar aqui para falarmos sobre este tema hoje e ao longo da minha carreira, que começou em 2005, comecei por trabalhar no ensino básico e secundário, com crianças e jovens com dislexia, e em 2007, quando o Instituto Politécnico de Leiria iniciou o projeto do Serviço de Apoio ao Estudante, foi o ano em que conheci o Luís e também a nossa colega Patrícia Pereira, com quem trabalhamos. Há pouco tempo. Sim. Há pouco tempo. Começámos então a receber, em contexto de consulta de psicologia, também muitos jovens com esta situação de dislexia na idade adulta, neste caso, jovens adultos que, depois de terem o seu processo já aqui na escola básica e secundária, continuam os seus estudos e, na altura, em 2007, era um tema que não era muito debatido ou até escrito na literatura e foi nessa altura que, em equipa, que é uma equipa coordenada pela professora Graça Seco, de alguma forma fomos contribuindo, não só dentro do Instituto Politécnico de Leiria, mas também a nível nacional. Estou a pensar, o estudo que referiu no início é o grupo de trabalho que de alguma forma junta todos os serviços de apoio ao estudante que a nível nacional vão dando apoio aos alunos com as necessidades educativas especiais e, portanto, para mim tem sido um privilégio fazer parte desta equipa e de alguma forma a questão da dislexia é trabalhada desde, eu não posso dizer, já há mais de uma década e meia, não é? Já são alguns anos. Alguns sim, aninhos, sim, não é? Sim. Bom, a definição da dislexia é ampla, não vou fazer essa pergunta, porque nós temos várias outras que depois, ao final, você com certeza vai entender. Mas eu queria saber por que é importante falar de dislexia. Se calhar, vou só voltar aqui um bocadinho atrás para explicar um bocadinho a dislexia. Só brevemente, não vou utilizar aqui nada de muito complicado, mas para dizer que a dislexia, grosso modo, é um funcionamento mental diferente
das outras pessoas. Quando nós falamos em disléxicos, nós estamos a falar talvez entre 10% a 15% da população, talvez, mais ou menos. Agora não tenho aqui os dados exatos, mas creio que andará à volta disto. Tem um funcionamento ligeiramente diferente em termos mentais. Significa que os métodos tradicionais de leitura, de leitura, de escrita, etc., que funcionam com a maior parte das pessoas, não funcionam tão bem com estas pessoas. Por isso é que é tão importante falar e dizer que se calhar estas pessoas não têm limitações, não são ignorantes e se calhar utilizando muito aquilo que se foi falando há muitos anos atrás, ou até que se começaram a falar de dislexia, que eram burros, não são, de facto, têm um funcionamento ligeiramente diferente que as impede de compreender e adquirir alguma da informação como as outras pessoas. E isto é muito importante. E por isso é que é tão importante falar da dislexia. É basilar, para que a gente possa compreender. Para se compreender a diferença, para que não vejamos aquilo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalhei, eu não disse isto há bocadinho, mas trabalhei num estabelecimento prisional. Pouco tempo depois de tirar o meu curso, e que foi uma experiência fantástica em termos de psicólogo. Mas lembro-me, ainda hoje me lembro de um caso de um jovem que encontrei no estabelecimento prisional, que tinha os seus 30 anos, e estava à espera de julgamento, estava detido. Eu já não me recordo qual é que era o crime, mas também não era assim uma coisa muito, muito complicada, mas estava detido, estava à espera de julgamento, e eu na altura falava com eles todos. E com este, eu soube que ele tinha 30 anos e era analfabeto. E chamou-me a atenção, portanto, isto foi há 15, 20 anos. 20 anos? Eu não posso dizer isto. E chamou-me a atenção, portanto, saber que o indivíduo de 30 anos era analfabeto, uma coisa que para mim já não me faria muito sentido. Fui falar com ele. A verdade é que, em pouco tempo, percebi que ele era analfabeto, porque ele tinha um nível de dislexia muito elevado. E ele era tratado desde criança, desde a escola primária, como um burro ignorante. Eu peço desculpa se utilizar este tipo de expressão, mas era o que eles... Eu já ouvi muito dizer isso. Às vezes a pessoa é intitulada assim, há muitos anos atrás isso acontecia, e depois veio-se a conhecer o que realmente se tratava. Aos poucos eu percebi que ele tinha todas as capacidades cognitivas intactas, mas de facto tinha um nível de dislexia tão elevado que o impedia de ler em condições, de escrever em condições e, curiosamente, até de identificar a esquerda da direita, que é outro dos sinais de dislexia. Isto para dizer, porque isso é que é tão importante, porque hoje em dia nós temos estratégias muito adequadas para ajudar estas pessoas a se desenvolverem enquanto crianças, jovens e adultos perfeitamente capazes e competentes para a sua vida profissional e pessoal normal, eu diria, assim de uma forma muito genérica. Sim, eu diria ainda mais, ler é uma competência fundamental para todos, não é? Porque através da leitura aprendemos todas as outras áreas, quer sejam da engenharia, da saúde, sim, das artes, não é? E de alguma forma, falhando, ou sentindo que estamos a falhar nesta competência tão básica, de alguma forma podemos estar aqui a condenar todo o sucesso académico que é extremamente importante nos dias que correm, não é? O domínio da linguagem é o primeiro passo. Sim, para tudo, para o conhecimento e para aqui um processo de adaptação, de bem-estar, e, portanto, a leitura é fundamental. Sim. Bom, já que a gente já mudou o guião aqui na hora, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sou como as pessoas que nos acompanham. Eu não tenho entendimento, porque eu acho que muitas das coisas nós acabamos compreendendo quando nós temos um familiar, um conhecido, ou somos profissionais da área. Então, assim, vamos aproveitar bastante o nosso tempo para a gente aprender bastante. A gente ouve falar muito de dislexia com crianças. Vocês trabalham basicamente com adultos. Já que já começamos a falar do trabalho de vocês, como é que é trabalhar com jovens e adultos? Talvez aqueles que não tiveram uma intervenção precoce e hoje chegam para vocês já com uma dificuldade grande, porque não foram trabalhados. Nós apanhamos os dois tipos de situações. Isto agora, por acaso, é interessante também ver esta perspectiva para demonstrar como uma intervenção precoce junto das crianças, desde logo, para acompanhamento da sua dislexia, o impacto que isto tem depois mais para a frente. E nós apanhamos muito o resultado mais para a frente. Eu estava a dizer, nós apanhamos dois tipos de situações. Nós temos, hoje em dia é o mais frequente, acontece quase sempre,
crianças disléxicas que foram identificadas, apoiadas com todos os tipos de métodos de apoio, de ensino e tudo mais, e que chegam agora ao ensino superior e que, das duas uma, ou acabam por optar por áreas que se calhar são mais ajustadas às suas características, e nós podemos falar um bocadinho sobre isto também, é uma área muito interessante, ou então, nas suas competências de leitura e de escrita, já encontraram estratégias muito adequadas para ultrapassar isto e já nem se nota quase que são disléxicos. Mas também temos outras situações, eu diria, se calhar há uns anos atrás, muito mais frequente do que agora, em que apanhávamos muitos jovens e outros adultos, aqueles adultos que deixaram a escola e quiseram voltar para o ensino e quiseram agora, sei lá, aos 30, 40 anos, quiseram voltar a tirar um curso ou mais tarde. E que, de repente, quando chegam às nossas mãos, entre aspas, e nós falamos com eles e percebemos, mas você tem dislexia? Ele, mas isso, o que é isso? Então é isto assim, assim, assim. Então isso explica tudo. Eu nunca gostei da escola, sempre tive dificuldades, sempre achei que coisa, e eu venho para aqui fazer um sacrifício enorme porque quero muito e nunca entendi porque é que eu não conseguia fazer as coisas como os outros, e de repente faz-se uma luz na vida destas pessoas e de repente conseguem fazer um percurso muito melhor. Não porque vão treinar as competências, mas porque nós depois temos algumas estratégias em termos de método de ensino e tudo mais, e de avaliação, para que elas consigam ter os mesmos desempenhos que as outras pessoas. Portanto, é muito interessante, no ponto em que nós estamos, encontrarmos todos aqueles que tiveram este tipo de intervenção e depois também compararmos com aqueles que não tiveram e perceber o quão importante é, quanto, eu não diria que é preciso ser muito, muito, muito cedo, mas quanto mais cedo for possível identificar a dificuldade da criança, mais depressa nós conseguimos que ela, de facto, tenha uma vida muito mais saudável, ajustada, adaptada, e que se sinta muito melhor consigo e com os outros. Mas e a identificação tardia? Tem consequências? Porque a precoce ela é muito positiva, mas e a tardia? Daqueles que, como você disse, de repente descobrem, nossa, aí é isso que acontecia comigo, não é? Tem consequências ou pode ser revertida também? Olha, o primeiro exemplo que eu lhe dei do recluso é uma consequência. Completamente uma consequência. Como ele não era capaz de ir desempenhar determinado tipo de tarefas, profissões, como era analfabeto, o que é que lhe restou? Roubar. Acho que era isso que até que ele estava lá preso. Outras pessoas que se calhar até são fantásticas num determinado tipo de função, como têm a limitação da dislexia, nunca puderam seguir aquele sonho, nunca puderam fazer aquilo e se calhar até teriam sido fantásticos a fazer aquilo. Nós estamos a falar, quando não é devidamente identificado, as pessoas ficam com problemas de autoestima, problemas de confiança, depressões, problemas de relacionamento interpessoal, dificuldade em lidar com os outros, sei lá, aqui um conjunto variado. Mas quando de repente começam a perceber que aquilo não é por culpa deles, e isto é importante, eles não são limitados mentalmente, não são uns defeituosos ou qualquer coisa assim, são uns... os disléxicos são muitas vezes também são muitas vezes considerados como preguiçosos. Eles de repente veem, mas eu nunca fui preguiçoso, porque é que me chamavam sempre de preguiçoso? Portanto, isto, em termos de desenvolvimento psicológico, em termos de saúde mental, isto é muito complicado e muito limitador. Sim. Se calhar posso acrescentar aqui outra questão, que é os números que dizia no início, pensando, são muito poucos, não é? Só 76, ou são poucos, não é? A nível nacional são realmente... Parece-me que hoje, se nós conseguíssemos aqui dados à data de hoje, os números serão aqui um bocadinho diferentes, porque tem sido feito também um grande trabalho de sensibilização e divulgação, e penso que é cada vez mais fácil as pessoas dizerem eu realmente tenho esta dificuldade e não sou a única. E é muito importante quando nós procuramos ajuda e damos este primeiro passo para dizer eu não tenho vergonha, eu de facto tenho estas dificuldades e há coisas que nós podemos fazer para melhorar estas dificuldades. E parece-me que cada vez mais estas sinalizações, mesmo no ensino superior, é muito importante que aconteçam o mais precocemente possível. Muitas vezes não nos pedem ajuda logo no primeiro ano, no início do ano letivo. Procuram-nos no final do semestre, quando já chumbaram algumas cadeiras e disseram não, isto está mesmo a ser difícil, não é? Portanto, é muito comum quando os alunos chegam ao ensino superior não quererem dizer eu tenho uma dislexia, não é? De alguma forma escondem esta informação. Ter o rótulo negativo. Exatamente. Não é? E é sempre...
No ensino superior temos uma questão que é, não há uma legislação a nível nacional em Portugal que regulamente as medidas de apoio. No caso do Instituto Politécnico de Leiria, há um regulamento, há muitos anos, que de alguma forma permite que haja a continuidade das medidas de apoio que já vêm do ensino básico e secundário. E, portanto, quando a própria instituição promove este clima de inclusão... Assume o estudante, sim, não é? Sim, e é muito mais fácil, e neste momento temos tido um aumento de pedidos de estatuto de estudante com necessidades educativas especiais, precisamente porque é muito falado na escola, já é muito comum, e muitas vezes, porque também já são processos que vêm realmente muito bem instruídos do ensino básico e secundário. Faz toda a diferença. E já agora, para dizer que... Vocês já viram que eu não preciso dizer nada nesse programa. Pois não, professor. Mas se quiser... o que muitas vezes acontece no contexto da escola, do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, eles vão tendo métodos de ensino e vão tendo estratégias através dos psicólogos, terapeutas da fala e tudo mais, que, portanto, desenvolvem as tais próprias estratégias para lidar com a dislexia. E tem uma série de medidas que são aplicadas também, portanto, provas adaptadas, ou seja, muitas vezes os testes são escritos com letra maior, mais espaçada. Há assim umas adaptações que são realizadas, variando também de acordo com o nível e com as características da dislexia. Quando chegam ao ensino superior, curiosamente, basicamente, eles só precisam de mais tempo para fazer o teste. E é só. Há outra questão que é muito importante que as ideias dos alunos sejam valorizadas e, portanto, valorizamos ou devemos valorizar o conteúdo, não é? A forma acaba por ser desvalorizada. Os erros não devem ser penalizados. Ou seja, muitas vezes o que acontece no ensino superior é que os alunos fazem frases muito mais curtas, ou aquilo que nós vemos é que oralmente eles têm um discurso fluente, com ideias extraordinárias que depois é difícil passar para a escrita. Que eu iria perguntar também. Sim. Oralmente é igual na leitura, na escrita? Como é que isso funciona? Ou difere de caso em caso? Como é? Se for assim uma pessoa muito ansiosa, se calhar tem mais dificuldade na oralidade. Mas habitualmente, e pela experiência que temos tido ao longo destes anos, é muito mais fácil expressarem uma ideia oralmente do que através da escrita. Na escrita acaba por ser uma escrita muito mais simples, que utiliza frases se calhar... curtas, palavras que já sabem dominar muito bem, e acabam por ter um léxico, conjunto de palavras mais reduzido, porque têm muito mais receio de se exprimirem a escrita. E por isso é que a escrita é muito mais pobre, eu diria. Para além dos erros que naturalmente cometem. A gente também pode falar um bocadinho sobre isso. Mas atenção, existem disléxicos que também, dependendo do nível e da intensidade, que também trocam a falarem. Também acontece. E às vezes enganarem-se nas palavras. A dislexia tem algumas características interessantes. A gente depois pode entrar um bocadinho nesse detalhe, mas só para dizer, às vezes eles dizem uma palavra em vez de dizerem a outra, porque são palavras muito parecidas. E para eles, na cabeça deles, naquele momento, trocaram a palavra, mas não estavam preocupados. Eles sabem o que é que querem dizer, só que sem querer trocarem por outra palavra parecida, sem se darem por isso. Isso acontece com alguma frequência na dislexia. Às vezes o discurso parece assim um bocadinho incoerente, mas se a pessoa tiver com atenção percebe que aquilo fez sentido, só trocou aquela palavra. Uma coisa interessante, a escola ela é importante nesse processo, porque quando a criança começa a aprender, porque às vezes os pais não se dão conta. Que papel exerce a escola para a descoberta, para o auxílio? Falou duas questões muito importantes. Os pais têm também um papel importante, porque nos primeiros anos de escolaridade, normalmente os pais vão acompanhando ali no primeiro ano e no segundo ano, e de alguma forma os pais também vão acompanhando se os alunos, se os seus filhos, né, neste caso, estão a acompanhar e se estão a fazer uma leitura fluente. Se calhar não têm o conhecimento técnico para perceber qual é que é o nível de precisão da escrita ou da leitura. E é importante dizer isto, que é uma dislexia normalmente só pode ser diagnosticada 2 anos após o início da escolaridade. Isto porquê? Porque há um período de tempo em que é mais do que normal as crianças fazerem trocas. Tem uma idade, mais ou menos. Sim, há sinais de dislexia desde muito cedo. Certo. Okay? Por exemplo, crianças que não chegam a gatinhar ou crianças que muito dificilmente conseguem distinguir a esquerda da direita, têm muita dificuldade. Estamos a falar de períodos antes de entrarem na escola. Já são sinais de que pode ser que... Claro que são coisas que são normais, não é? Uma criança demora tempo
a aprender a esquerda da direita. Mas, por exemplo, um adulto disléxico tem dificuldade em distinguir a esquerda da direita e a gente acha, isto não existe. Não existe. Não, aquilo é mesmo uma dificuldade por causa do funcionamento cerebral em que, de facto, a pessoa tem esta dificuldade. Por isso é que há adultos que têm estratégias, metem pulseiras diferentes. Eu já vi tatuagens com a letra tipo esquerda, direita na mão para identificarem mais facilmente. Para não se enganarem, porque isto depois é limitante, andar de carro e fazer outras coisas que são... A gente não tem ideia do quanto isso influencia no dia a dia, não é? A condução. Eu, por acaso, há bocadinho podia ter dado o exemplo e esqueci-me. Um disléxico tem mais dificuldade em conduzir do que uma pessoa normal. Normal, ou seja, não é normal no sentido de doente, sim. Mas se tiver estas estratégias para distinguir a esquerda da direita mais facilmente, já consegue conduzir com melhores condições. Mas voltando então atrás... A escrita em espelho, por exemplo, também é um dos sinais de alerta, não é? Parece que estão a escrever de uma forma diferente, não é? Tipo os árabes que escrevem da direita para a esquerda, e há quem escreva de facto assim, com dislexia. Há uma idade mais ou menos típica. Assim, a gente pode dizer que mais frequentemente a partir dos 8, 9 anos, porque, como a Sandra estava a dizer, há um período que é normal as crianças trocarem o P pelo Q, o V pelo F. Estou a falar em termos de sons. É, fonético. O S, os 2 S pelo C cedilhado. Isto é normal. Estamos a aprender, ainda por cima. A língua portuguesa tem estas características de sons parecidos, escritos de maneira diferente. Mas há um período em que, as crianças já adquirem. E há outras que continuam a cometer o mesmo tipo de erros. E é quando continuam a cometer o mesmo tipo de erros que a gente diz, não, espera... está na altura de nós fazermos aqui uma avaliação. Tem um nome, na verdade, é um nome assim até bem estranho, não é? Que tem a ver com a consciência fonológica, não é? E é um processo que à partida vai ficando automatizado à medida que vamos crescendo, não é? E quando uma criança, 8, 9, 10 anos, não tem este processo relacionado com a consciência fonológica automatizado, aí normalmente são os professores que também dão o sinal de alerta. E normalmente nas escolas há equipas multidisciplinares que contam também com professores de educação especial, com psicólogos, com terapeutas da fala, e os professores conseguem perceber muito bem também na sala de aula que há aqui qualquer coisa que não está bem, porque este processo já devia estar automatizado e ainda não está. E, portanto, se os professores não sinalizarem, aí a família também pode ter um papel importante, não é? Porque na família, se criarmos aquele hábito no final do dia de lermos uma história em conjunto, e depois quando a criança já está a começar a ler, ser a própria criança a ler a história, neste caso em família, a família também vai perceber. E é muito importante, eu cada vez vou falando mais com algumas famílias que são as primeiras a perceber que alguma coisa pode não estar bem. E aí é tão importante haver esta articulação entre a escola e a família. E muitas vezes entre também alguns centros locais, não é? Às vezes a escola não tem uma possibilidade de dar uma resposta, porque são muitos pedidos de ajuda e nem sempre é possível no contexto escolar, mas é muito importante as famílias lá em casa, não é? Estarem atentas às redes que são criadas na comunidade, porque há especialistas que estão disponíveis aqui para apoiar. Para ajudar, sim, dar esse sim. apoio. Mas não é porque dá erros que é disléxico. Sim, Não é? sim. Ela Porque às precisa vezes uma conversa, uma averiguação. uma avaliação, sim. Sim, o importante é estar atento. Sim, estar atento. A avaliação deve ser feita sempre por técnicos especialistas e o protocolo de avaliação é bastante extenso. Um dos critérios é mesmo este que o Luís dizia há bocadinho. Não há comprometimento cognitivo, ou seja, são crianças inteligentes, são crianças que têm um ambiente favorável à aprendizagem, mas têm esta dificuldade que é só específica na leitura e na escrita. Muitas vezes eles demonstram frustração, porque eles até entendem as coisas, mas depois não conseguem exprimir o que sentem. E veem o que os outros fazem, eles, mas porquê é que eu não consigo? E ficam frustrados. Nós vamos continuar falando sobre o assunto, porque acreditem ou não, o primeiro bloco já está. terminou. Olha só, e para terminar essa primeira parte do nosso programa, deixamos uma sugestão de filme sobre este tema, Como Estrelas na Terra, uma recomendação da Canção Nova. Vamos ver. Alguma vez na sua vida você já se sentiu incompreendido, pressionado, incapaz? Você sentiu que as pessoas não acreditavam em você ou que você não tinha condições de fazer alguma coisa? Eu quero indicar um filme para você que vai te emocionar e vai te mostrar que tudo que você precisou
Nesses momentos, tudo que você precisa é alguém que acredite em você. Seja os seus pais, seja um amigo, seja a sua esposa, seu esposo. Como Estrelas na Terra. É um filme sobre a história de um garotinho que não conseguia de forma alguma se dar bem na escola, porque ele sofria de uma dificuldade de aprendizagem muito grande. Ele era disléxico, mas ninguém sabia o que era na época a dislexia e por isso julgavam que ele era burro, que ele era preguiçoso. O pai dele maltratava ele demais porque não entendia, achava que ele não queria aprender. Até que então um professor descobre que esse rapazinho, que esse garotinho sofre dessa doença, dessa dificuldade de aprendizagem e aprende a lidar com isso e ensina da forma como ele é capaz de aprender. Tudo que nós precisamos em alguns momentos da nossa vida são pessoas que estão dispostas a ir além daquilo que elas veem, das aparências. Muitas vezes a gente tem dificuldades porque não é a nossa forma de lidar com aquilo. A dislexia, no caso dele, é uma característica que o fazia enxergar as letras de forma diferente. Então a pessoa que tentava ensinar para ele as letras, os números, precisava saber como explicar. Você que é pai, que tem dificuldade com seus filhos, muitas vezes o problema não está nos seus filhos, o problema está em você, que não consegue explicar para ele da forma como ele é capaz de entender. Então reflita sobre isso, medite sobre a forma como você também, você que é pai e mãe, tem educado seus filhos. E esse filme vai te fazer derramar algumas lágrimas, vai te emocionar e vai te fazer lembrar de momentos da sua vida que foram muito difíceis para você, porque alguém não teve a coragem de gastar tempo, de investir em você, de te compreender e vai te fazer ver que muitas vezes é isso que você precisa fazer com as pessoas. Curte aqui a indicação do filme, envia para os seus amigos, envia para a galera aí, esse filme é emocionante, você vai gostar. Então, bom filme, bom fim de semana, Como Estrelas na Terra está te esperando para você gastar bem o seu fim de semana. Até semana que vem. Tchau! Olá, que bom, estamos de volta. Estamos hoje desmistificando o que é dislexia. Você que não esteve conosco no primeiro bloco, pode ainda acompanhar esse e vai entender bastante ainda sobre dislexia, porque nós estamos com o Dr. Luiz Felipe e Sandra Alves, que são psicólogos e que muito gentilmente vieram aqui para falar conosco sobre esse assunto. O primeiro bloco está interessantíssimo. Mas antes de voltarmos a conversar, quero dizer para vocês que um estudo publicado pela revista científica Pediatrics mostra que o uso prolongado das telas por crianças na primeira infância pode refletir em atraso no desenvolvimento. O estudo analisou dados de mais de 10 mil crianças e mostra que as telas prejudicam a linguagem, coordenação motora e habilidades sociais. Nós vamos acompanhar uma peça a esse respeito. Olha, o estudo analisou dados de mais de 10 mil crianças e mostra que as telas prejudicam a linguagem, coordenação motora e habilidades sociais. Veja na reportagem de Aline Mércio e Adilson César Rodrigues. Mãe de 4 crianças, Laís evita ao máximo o uso de telas em sua casa. As crianças só assistem televisão aos finais de semana, na companhia dos pais. Videogames eles não têm acesso, celular eles não têm acesso, assim, tablet eles só têm acesso se for alguma viagem mais longa que nós fazemos. E em casa seria realmente a televisão com programas que a gente escolhe para eles assistirem. O prejuízo das telas na primeira infância foi tema de um estudo com crianças do Japão, publicado em uma revista científica de pediatria. A pesquisa mostrou que crianças de 1 ano expostas às telas podem ter dificuldades sociais, de comunicação e resolução de problemas. Os resultados foram observados entre crianças de 2 a 4 anos. Já se sabe, que não é só desse estudo, de outros estudos que foram feitos, que a criança tem déficits que podem ser déficit de atenção, déficit de aprendizagem, vem crescendo os problemas de miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo máximo de tela por dia para crianças de 2 a 5 anos é de 1 hora, mas nem sempre é assim. Infelizmente, a criança também vê os pais utilizando o seu celular e a tela frequentemente. Então, ela se pergunta por que o pai usa e ela também não pode usar. Ao invés das telas,
Os livros. De acordo com um estudo liderado por pesquisadores do Reino Unido e da China, o contato com a leitura desde a primeira infância pode trazer benefícios para o desempenho cognitivo e a saúde mental. Quando o adulto lê para uma criança, porque aí a interação com o livro é aquela interação sensorial, que ela sente o livro, que ela olha as figuras do livro, e também quando o adulto lê para ela. Então, a tonalidade de voz, a voz tem cor, a voz tem tom, a voz tem sensibilidade, vai trazendo para essa criança o sentido de mundo. A Aline é mãe de 3 filhos e também limita o uso de telas. Faz questão de explicar os motivos às crianças. Com isso, eu tenho o quê? Crianças mais pacientes, crianças criativas, crianças que gostam de ler, crianças que gostam de estudar, que gostam de brincar. Tenho crianças que têm uma facilidade na relação com as demais pessoas e eu vejo que tudo isso tem como grande benefício essa restrição do uso de tela. Eu vou perguntar aqui para os meus convidados essa associação de telas e dislexia, mas antes disso eu queria falar para vocês sobre os livros, como a reportagem nos mostrou a importância de ler para as crianças. E a Canção Nova tem livros infantis, como você pode ver aqui na nossa sala de visitas, que você pode acessar o nosso site, loja.cançãonova.pt, e pode adquiri-los. Tem esses e tantos outros para que você possa ter esse bom hábito de ler para os seus filhos, também pode dar de presente. Pois então, tela e dislexia. Existe alguma interferência, existe alguma relação, doutor? Existe uma relação, eu diria, um pouco indireta. A verdade é que, quando nós falamos em televisão e em jogos e tudo mais, no que diz respeito à dislexia, está muito dependente também da compreensão daquilo que é escrito e daquilo que é dito e tudo mais. E muitas vezes os disléxicos acabam por evitar algumas destas coisas. Por exemplo, ver um filme com legendas. Para um disléxico é um problema. Se for dobrado, eles já terem mais facilidade. Mas para um disléxico é um problema. Portanto, eles não vão aderir muito facilmente a este tipo de coisas. Um jogo, se calhar um jogo daqueles em que é preciso fazer muita coisa, muita ação, se calhar eles aderem. Se calhar, se for um jogo em que tem que escrever, em que tem que ler mais, eles já não vão aderir. Ou seja, em princípio, eles vão aderir menos a atividades relacionadas com o computador ou com a televisão, que impliquem este tipo de aspectos. Curiosamente, eles vão, se calhar, aderir ao computador ou à televisão, mas talvez mais o computador ou o telefone, para fazerem outro tipo de atividades aos quais eles já têm muito mais competências, que são coisas mais criativas, mais fora da caixa, se é que lhe podemos chamar assim, em que eles, de facto, têm muito melhores competências do que as pessoas que não são disléxicas. E, nesse aspecto, eles até podem conseguir utilizar os telefones de formas altamente criativas e encontrar aplicações que ninguém se lembra que existem, e eles utilizam aquilo e desenham e pintam e fazem 30 por uma linha com aquilo, muito até melhor, utilizam aquilo melhor do que outras pessoas que não são disléxicas. Antes de falarmos das competências, eu queria, para as pessoas que passaram a acompanhar o segundo bloco, das principais características da dislexia. E depois a gente volta a falar dessas minúcias das competências e também das profissões, como o doutor falava no intervalo. Eu achei bastante interessante. Sandra, quais são as principais características? As principais dificuldades. Nós falámos de várias no primeiro bloco, Sim. não é? As mais evidentes são as dificuldades na leitura, portanto, podem fazer aqui uma leitura mais silabada, mais lenta, pouco fluente, com muitos erros, com omissões, com inversões, não é? E depois, de uma forma um bocadinho mais indireta, também na escrita, isto também acontece na escrita, mas falámos muito sobre a questão emocional, sobre a frustração, sobre a culpa, sobre a vergonha, não é? Que muitas vezes está associada a esta questão da leitura e da escrita, e que é uma competência tão importante quando falamos da escola e da aprendizagem, não é? Aprendizagem, sobretudo, no mundo. Eu estava a pensar gosto muito de dar este exemplo. Muitas vezes as pessoas pensam que a dislexia é uma limitação. E se calhar nós também podemos olhar para a dislexia não como uma limitação, mas como algo diferente, como eu acho que foi quando comecei o primeiro bloco. E para dizer isto, por exemplo, os disléxicos são muito melhores que pessoas não disléxicas na área criativa. Na capacidade de associar ideias e conceitos que as pessoas normais às vezes não conseguem atingir. Eu falei aqui o sair fora da caixa. Nós normalmente, quando pensamos, é uma expressão muito anglófona,
eu diria, que é o pensar dentro da caixa. Nós estamos muitas vezes condicionados por uma série de regras e limites e temos dificuldade em pensar fora. A própria linguagem condiciona, A própria de certa forma. Exatamente. Sim. A própria linguagem condiciona. Então estamos muito a pensar de uma forma enquadrada. E os disléxicos, de repente, saem daquele quadro e vão buscar coisas que, se calhar, não têm nada a ver com aquilo, mas que vêm resolver aquele problema. E nesse aspecto eles são muito melhores. Outro aspecto, por exemplo, dá sempre jeito de ter um disléxico quando estacionamos o carro num parque de estacionamento. Por quê? Porque eles têm uma muito melhor capacidade de localização tridimensional, tanto em termos cerebrais, imaginam muito melhor as figuras em termos tridimensionais do que uma pessoa que não é disléxica. Eu não vou dizer que isto seja igual para todos, como é natural. Depende dos tipos, não é? Depende dos tipos. Mas normalmente eu gosto de utilizar isto assim. Não é necessariamente uma limitação. Estas diferenças de raciocínio, não é de raciocínio, peço desculpa, mas de processamento da informação, estas diferenças podem ser utilizadas e são canalizadas, de facto, para outras áreas onde conseguem ser melhores. O que faz Sim. com que, por exemplo, existam profissões que são mais típicas de disléxicos e há outras onde, se calhar, não é tão típico ver disléxicos. Não é? Por exemplo? O óbvio, professor português não pode ser um disléxico. Não pode? Sim. Poderá. Em primeira análise, né? Sim, mas à partida não será uma opção óbvia. Embora haja muitos alunos que escolhem ir para a educação básica, não é? Muito porque depois querem ser professores de educação especial e ajudar crianças com estas dificuldades. Sim. Também acontece. Nós, no Politécnico de Leiria, temos várias escolas. Uma das escolas, que é a Escola de Caldas da Rainha, é a Escola Superior de Artes e Design, onde há cursos de artes plásticas, de design, de teatro. Basicamente é mais ou menos isto. Resumindo, há muitos cursos de design. Só imagem. E nesta escola é muito frequente, eu diria que mais, se calhar metade, eu agora vou exagerar, não sei exatamente os números, mas imaginem, se calhar metade dos estudantes têm alguma coisa a ver com dislexia. Porquê? Ao longo do processo escolar, como eles perceberam que escrita e leitura não era para eles, foram para outras áreas onde eles estavam melhor. E os disléxicos são muito melhores em termos criativos, a desenharem, e investem muito mais por aí. Eles vão investindo e desenvolvendo áreas diferentes daquelas onde eles são piores. Portanto, nas áreas artísticas, nós vamos encontrar muitos disléxicos e com uma capacidade criativa enorme. E por isso é que, se calhar, há áreas onde é muito mais frequente encontrar disléxicos do que noutras áreas. Até mesmo para eles, eu acho que deve ser libertador você encontrar uma profissão que você se sinta confortável, não é? Acho que essa que vocês estão trazendo, né, essa parte vocacional também é importante, porque muitas das pessoas que nos acompanham em casa acabam também tendo essa percepção e indo atrás agora para descobrir-se, para ajudar um familiar, e até mesmo para obter esse conhecimento. Uma coisa que eu gostava de saber, a dislexia ela vem ligada a outro transtorno, por exemplo, a hiperatividade, o déficit de atenção, elas estão ligadas ou não tem nada a ver? Pode acontecer haver aqui um duplo diagnóstico, não é? Algumas crianças também desenvolverem aqui uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, especialmente do tipo desatento, ou até podem só ser crianças mais distraídas, não é? Porque como a questão da leitura e da escrita não é fácil, não é? Tendencialmente distraem-se com estas ideias mais criativas aqui que o Luís estava a falar, não é? Se uma coisa não funciona, olha, eu não consigo perceber. Pode acontecer. Acaba confundindo, não é fácil confundir, por exemplo, com hiperatividade, porque hoje todo o diagnóstico é hiperatividade. É difícil a confusão, porque é uma coisa muito específica da leitura, não é? Tem que haver uma avaliação muito rigorosa, certo. Porque efetivamente também nem tudo é uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, não é? E nem todas as dificuldades na leitura e na escrita são dislexia. O que muitas vezes acontece é uma coisa que nós não falámos no primeiro bloco, mas podemos falar agora, ótimo. Que é, há nomes com palavras esquisitas, não é? A disortografia, a disgrafia, a discalculia, não é? Às vezes estes diagnósticos aparecem aqui em conjunto, misturados, sendo que a dislexia é uma dificuldade na leitura, a disortografia tem a ver com a escrita, a discalculia tem a ver com a dificuldade que muitas vezes depois alunos têm na matemática, não é? Porque eles trocam os sinais das operações. Em vez de trocarem as letras, o que acontece na dislexia, como eu dizia há bocadinho, por exemplo, o Q e o P trocam, o M e o N então também é muito frequente, e há outras que se trocam. Na discalculia, escrevem os números ao contrário,
em espelho, ou, portanto, literalmente em espelho, e isto às vezes também vai atrapalhar os próprios cálculos, daí ser a descalculia. Mas as coisas não estão necessariamente... Mas muitas vezes o que acontece é que eles conhecem as fórmulas, sabem aplicá-las, o resultado dá errado porque eles se enganaram ali no mais e no menos, ou deviam ter feito uma inversão e não o fizeram. A disgrafia tem a ver com a dificuldade gráfica, no traçado gráfico, ou seja, aquelas letras que parecem letras de médico, não é? Que nós dizemos muitas vezes que são letras que não dá para perceber o que é que está lá escrito. E estes diagnósticos, sim, muitas vezes aparecem em conjunto. Ok. Nós estamos falando da dislexia... Deixa-me só, desculpa interromper, só para dizer uma coisa. Pessoal. Eu vou dar o exemplo da dislexia e da descalculia. Se calhar há uns anos atrás, antes dos computadores, antes de computadores, era muito mais limitante a dislexia e a descalculia porque os cálculos eram feitos à mão, as coisas tinham que ser escritas de uma determinada forma, à mão, e aí seria muito mais limitante ter este tipo de dificuldades. Hoje em dia, com tantos computadores e aplicações e telefones, etc., telas, se é que eu posso dizer assim, muitas destas limitações conseguem ser ultrapassadas, porque temos corretores ortográficos, calculadoras, e, portanto, olha, um exemplo, uma estudante brasileira, curiosamente, que veio fazer o mestrado numa escola do Politécnico, tinha discalculia, e ela própria desenvolveu um método que eu achei muito curioso para lidar com a dificuldade nos cálculos. Ela tinha a máquina calculadora, ela não fazia à mão, tinha a máquina calculadora, mas em vez de ter os números, ela decorava as cores. Então, cada número correspondia a uma cor. E ela fazia os cálculos colocando as cores para identificar os números. Portanto, o uso das novas tecnologias com algumas... Isto é ser criativo. Sim. Isto é ser criativo. E ela, de facto, tinha ali alguns traços de dislexia, mas que não eram tão evidentes. Portanto, o mais problemático era a descalculia. Mas o uso das tecnologias com este tipo de criatividade, de facto, as pessoas conseguem depois ultrapassar. Eu peço desculpa. Não, esteja à vontade. Como eu disse, os especialistas são vocês e a gente quer mesmo aprender, a oportunidade de aprendermos aqui junto. Nós falamos sobre a dislexia, suas características. Atualmente, quais as estratégias que têm resultado no tratamento, na descoberta, na intervenção, para auxiliar as pessoas? Deixa-me começar por isto e depois tu... Está bem. Os dois combinam bem porque trabalham juntos há muito tempo, não é? A intervenção psicológica, no sentido de dar ajuda a questões de autoestima, de melhoria do estado de humor geral, é muito importante. Porque normalmente são pessoas que têm baixo autoconceito, veem-se de uma forma muito negativa, e este tipo de intervenção é muito importante mesmo nas crianças desde cedo. E nos adultos, obviamente, também. E esta é uma das primeiras intervenções que tem que ser feita, dizer, não, calma. Vamos lá pensar, tu vais ser capaz. Acredita, mas se não fizeres isto, vamos encontrar outra área onde tu possas desenvolver e melhorar, etc. E este tipo de intervenção é muito importante. E depois há as questões mais específicas, programas de apoio. Sim, eu estava a pensar enquanto ouvia a peça sobre a questão das telas. As telas podem ter um efeito até bastante produtivo se efetivamente ajudarem o aluno. De forma correta. Exatamente. Se tiverem legenda, se os obrigarem, entre aspas, a ler de uma forma mais divertida, não é? Eles, de alguma forma, se estiverem só a ouvir o áudio, talvez não seja muito benéfico e é importante haver uma restrição, e esta definição de regras é muito importante. A verdade é que em Portugal, e não só, nos diversos países, têm desenvolvido alguns softwares que apoiam especificamente crianças com dislexia. E, portanto, o uso da tecnologia a favor da intervenção nesta área. Alguns dos programas que se calhar até podemos destacar, e Sim, não os conhecemos todos, mas alguns que conhecemos, por exemplo, a plataforma Ainda Estou a Aprender, desenvolvida por investigadores da Universidade do Minho, é acessível, é gratuita, muito destinada a alunos do primeiro ciclo que ainda estão a aprender, e tem vários exercícios para treinar estas dificuldades de tal consciência fonológica, alguns exercícios mais visuais, não é, que ajudam aqui na parte visoperceptiva, não é? Até de uma forma mais prática, estou a pensar os pais que ajudem com os puzzles ou com os labirintos, as palavras cruzadas, não é? De uma forma até mais divertida. É possível intervir na dislexia sem ter aquela ideia de uma hora, de uma sessão muito chata, onde eu vou ter de estar a trabalhar uma competência onde eu tenho muitas dificuldades, não é? E, portanto, o uso das tecnologias pode ser benéfico e há vários programas que existem. Outros programas são, por exemplo, o Grafogame, português Alicerce,
que foi, na verdade, é um trabalho que está a ser desenvolvido de uma tradução ou uma adaptação de um software finlandês, mas há já várias coisas que estão a ser feitas. Lembro-me também aqui de um método, o método fonomímico da professora Paula Teles, que tem muito a ver com o ensino multissensorial. Nós percebemos que isto não se aplica tanto a adultos, já não faz tanto sentido, mas para os mais pequeninos, apelar aos diversos sentidos, ao tato, audição, juntar também aqui a visão, trabalhar com todos os sentidos, com vários estímulos e com também produtos que já estão também muito bem pensados. São, na verdade, programas que estão definidos especialmente para crianças com dislexia. E, portanto, é muito importante irem explorando aquilo que está a ser feito, porque há sempre coisas novas que também estão a aparecer. Nesse sentido, eu acho que podemos aconselhar, por exemplo, Sim. fazerem pesquisas na internet, hoje em dia, facilmente, na Associação Portuguesa de Dislexia, na Associação Brasileira de Dislexia, existe... No portal da dislexia. No portal da dislexia. Não é difícil encontrar portais de referência. Há bastante material disponível, e fácil. E felizmente há muito. Felizmente. Também se pode dizer que, às vezes, nem sempre tudo é de muita qualidade, e o que eu digo não é que as pessoas não façam isto com más intenções, etc., mas, por vezes, as pessoas falam muito da sua experiência pessoal. É muito fácil irmos para um YouTube, para um TikTok, e vamos ouvir falar muita gente a falar de dislexia e tudo mais, e se calhar às vezes estão a dar a sua experiência pessoal, mas é a experiência daquela pessoa. Acabam confundindo. E às vezes aquilo não, é muito específico. É muito específico, não se aplica. Tem uma vantagem, porque sensibiliza para a temática e obriga as pessoas a irem procurar mais sobre o assunto. Um assunto Sim. Né, sólido. Sim. Eu estava aqui a pensar nisto tudo e estava aqui a pensar que é muito importante que as pessoas pensem. A dislexia, como eu disse há bocadinho, não é um problema, é uma forma diferente de processar informação, mas que nós também não temos que ter aquela mentalidade que a pessoa tem que seguir um determinado tipo de percurso. E esquecemos-nos de que, às vezes, as características da pessoa impedem-na de seguir aquele determinado tipo de percurso. Temos que dar um bocadinho de espaço às pessoas também para poderem descobrir as áreas onde estão melhores. Um disléxico dificilmente será um jurista, não é? Pode ser, mas é mais difícil. Se calhar dificilmente será um professor de português. Pronto. Mas há outras áreas onde pode e consegue ser muito melhor. Nas áreas criativas, se calhar, eu estou a pensar aqui mesmo nas áreas da mecânica, de repente vem-me à cabeça o Albert Einstein, que era disléxico, e portanto... E, no entanto, desenvolveu uma teoria fora da caixa, não é? A forma dele Pensou que ninguém pensava. Pensou aquilo que para ele era óbvio, ninguém pensava naquilo, e, no entanto, é um indivíduo, é uma referência em termos mundiais, não é? Ainda hoje. Mas, Luís, aqui estava a pensar na Agatha Christie, não é? Também. Escritora extraordinária, não é? Dislexia, com dislexia. Ou o Tom Cruise, extraordinário no termos de... Reconhecido. Olha, acreditem ou não, mais uma vez nós estamos chegando ao final do programa. Eu sinto que abrimos aqui uma caixa com muita coisa ainda a ser dita, então a gente já tem que marcar a segunda parte. Mais uma pergunta: quem que faz o diagnóstico? E depois do diagnóstico, o que os pais podem fazer? Brevemente, o diagnóstico é por um psicólogo, um psiquiatra, é o professor, é alguém da educação? Quem dá a certeza do diagnóstico e depois diz o que os pais devem procurar. E assim nós vamos encerrar o nosso programa. A Sandra já há bocadinho abordou um bocadinho isto. O diagnóstico de dislexia deve ser feito por um técnico especializado e com competências para tal. Eu diria, grosso modo, médicos, psicólogos, terapeutas da fala. Mais ou menos dentro destes três. Se bem que os médicos não é bem uma área da medicina em específico, porque aqui não... Como eu disse, não é um problema em si, mas também poderão, eventualmente, com a ajuda de alguns instrumentos de avaliação, e normalmente até com a ajuda dos psicólogos, também podem realizar esse mesmo diagnóstico. É mais na questão da consulta de desenvolvimento. Os médicos podem encaminhar, não é? Normalmente há uma equipa dentro do hospital que é especializada e tem todos os instrumentos de avaliação, porque efetivamente o protocolo é complexo, implica exercícios de leitura, exercícios de escrita, exercícios que não têm nada a ver com leitura e com escrita. A avaliação da inteligência. Sim. A questão da velocidade, perceber como é que eles são em termos de velocidade de processamento. Há vários exercícios e é muito importante que quem esteja a fazer a avaliação esteja também muito seguro daquilo que está a fazer. Quem trabalha na área conhece muito bem o protocolo. Sim. Os professores normalmente identificam estas situações na escola, professores de educação especial, professores do primeiro ciclo e tudo mais, e depois então
ao contactar os pais depois podem procurar este tipo de ajuda. Existem os psicólogos nas escolas, que eu acho que, e agora falando em nome dos colegas, estão assoberbados de trabalho e se calhar não vão conseguir dar resposta em tempo útil. É aconselhável procurarem algum tipo de apoio fora, havendo condições para isso, como é natural. Portanto, caso contrário, felizmente existem psicólogos na escola, mas com muito trabalho. Mas também, como eu dizia há bocadinho, terapeutas da fala podem também fazer esse tipo de encaminhamento. E depois é tal trabalho conjunto entre todos. Família, criança, técnicos, e não tenho dúvida nenhuma que as coisas forem feitas com calma, com noção do que é que as coisas estão a acontecer. De facto, o prognóstico é sempre positivo. É possível. Eu acho que é importante darmos aqui esta mensagem também de esperança. Sim, eu ia pedir justamente isso. Profissionais falando para os familiares, para os pais, para os professores, trazendo essa esperança. Sim. Se estiverem a viver aqui alguma situação em que conhecem alguma criança, algum jovem que esteja com estas dificuldades, é muito importante elogiarem-na, porque ela de facto tem estas competências que o Luís falava há pouco, ajudarem a criança a descobrir estas características positivas e não tenham problema em procurar ajuda, porque a pessoa a quem vão pedir ajuda até pode não ser especialista, mas poderá encaminhar-vos para alguém que irá ajudar-vos a resolver esta situação e a lidar com ela da melhor forma e da forma mais tranquila. Felizmente temos a experiência de muitos jovens do ensino superior que têm terminado o seu percurso com sucesso, com bem-estar, que têm tido aqui também carreiras de sucesso. Estou-me a lembrar de uma aluna que lançou há muito pouco tempo também aqui um livro com uma dislexia grave e adora escrever poemas e, portanto, é perfeitamente possível fazer um percurso com sucesso, desde que seja também aqui devidamente encaminhado e, portanto, não tenham dificuldade, ou melhor, não sintam culpa de pedir ajuda, porque é por isso que nós também existimos e também estudamos e trabalhamos. E é muito importante dar esse primeiro passo, não é, Luís? Professor? Eu não posso acrescentar muito mais, quer dizer, ela já disse tudo, mas é só para dizer que há lugar para todos. E dizendo isto lá para casa, utilizando aqui as ideias da Sandra também, há lugar para todos e há espaço para todos e todos temos a oportunidade de desenvolver as nossas competências e mesmo para quem tem dislexia tem o seu espaço, tem a sua oportunidade e consegue efetivamente ser altamente produtivo e ter uma vida feliz, eu diria. Felizmente agora temos estas ferramentas, ao contrário de há muitos anos atrás, e acho que é só estarmos atentos e de facto irmos à procura da informação. Não temos que ter vergonha, mais até se calhar do que a culpa, vergonha de assumir que há qualquer coisa. Já agora, uma nota importante, a dislexia normalmente é hereditária. Sim. E isso significa que se calhar às vezes a pessoa, o pai ou a mãe pensa, mas eu tive dificuldades, e se calhar o meu filho também está a ter, vamos lá investigar. E isto ajuda o filho e o pai ou a mãe a perceber melhor as coisas. Eu só tenho a agradecer. E enquanto nós não conseguimos ainda gravar a segunda parte, convido vocês a olharem a nossa página. A nossa página é da Canção Nova no YouTube e na playlist Manhã Viva Portugal você vai encontrar este programa também. Pode rever, não é? E também passar para as pessoas, é uma forma de ajudar. Agradeço a vocês, benfeitores, que tornam possível essa obra. Muito obrigada a vocês e até o próximo programa. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.